Olá, sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Desculpe o atraso de 10 minutinhos, mas vou te falar, foi uma correria que só agora. Vão entrando e já quero começar contando que a gente está quase atingindo a nossa meta de 10 mil inscritos aqui no Instagram e eu preciso da ajuda de vocês para divulgar o Instagram, tá? Ih, gente, tá meio calor aqui, eu vou só ligar o ar. Olá, Ângela, olá, Beatriz. Beatriz, eu vi que tava divulgando no Instagram, muito obrigada. Lastênia, assim? Que nome bonito. Vitória, sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu só ligar o ar, que tá meio quente, peraí. Voltei. Nossa, tá bem quente. Tá bem quente. Pronto, todo mundo me ouvindo bem? Meu Deus, hoje eu tô toda desastrada. Todo mundo me ouvindo bem? Vamos lá, então, Patrícia. Gente, deixa eu já pedir pra vocês. Vai, divulga o Instagram, que a gente tá quase nos 10 mil, mas assim, quase. Acho que faltam 150 pra dar os 10 mil inscritos. Então, divulga o Instagram pra gente ter aquele recurso do dedinho subindo. Aí, o mundo vai se abrir. Eu vou poder divulgar pra vocês um curso, um desafio. Vou poder colocar lá também os vídeos que eu faço no YouTube. Na hora que eu pus, eu falo, levanta o dedinho, tá bom? Então, vamos lá. Gente, então vamos começar? Que hoje o tema é legal e eu estou desconfiando que essa live é uma daquelas lives que você fala assim, caramba, essa live me fez repensar um tanto de coisa. Essa é a minha intenção de hoje, tá? Hoje o que a gente vai falar? Vamos falar simplesmente sobre eu não sou a mãe dele. Ou seja, eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que é o comportamento de algumas pessoas aí. Obrigada pelos corações! Como é que é o comportamento de algumas pessoas por aí que às vezes olha pro marido, olha pro namorado como se você fosse uma criança, como se você fosse a mãe dele. Quais as consequências e quais as dicas que eu tenho para dar para vocês. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza. Oi Lívia, se você tá em um relacionamento, você pode identificar algumas coisas. Se você não tá em um relacionamento, você já fica alerta para o próximo relacionamento, para você não ser a mãe dele. Então vamos lá. Denilda, sejam todos bem-vindos. Amélia, vamos lá então. Renata, eu não sou a mãe dele? Não. E aí eu vou contar para vocês de onde veio essa história de eu falar sobre isso com vocês. Essa semana, na segunda-feira, domingo eu abro para vocês fazerem perguntas para mim e na segunda-feira eu vi uma pergunta lá e a pergunta era o seguinte: Renata, ele mente muito pra mim. O que pode estar acontecendo que ele mente tanto pra mim? E aí, a minha resposta foi o seguinte: olha, se ele tá mentindo muito pra você, provavelmente ele tá te vendo como uma mãe. Aí a moça falou assim, opa, eu acho que tem muito a ver aí. Então eu falei assim, gente, que tema legal, eu nunca falei sobre isso e é um tema tão recorrente que fica ali, né, e a gente às vezes esquece de falar sobre temas tão importantes. E esse tema, quando essa seguidora me fez a pergunta, eu falei assim, vamos falar sobre isso. Então vamos falar que sim, vocês não são a mãe deles. Lá, Dani, vou chegar aqui um pouquinho mais perto que eu tô achando que tá meio longe. Então a gente vai falar sobre esse tema e vamos começar entendendo assim, Renata, como é que seria um casal ou uma mulher que se coloca como mãe do companheiro? Prontas para o checklist? Prontas para a gente ver a realidade tal como é? Então vamos lá. Primeira dica de que você age como uma mãe do seu companheiro: cuidado excessivo. Como é que seria Oi, Laura! Como é que seria esse cuidado excessivo? Seria o seguinte: a pessoa nem espirra e você já está fazendo um movimento para ela. Você quase lê o pensamento. Você tem um excesso de cuidado mesmo. Sabe, por exemplo, nossa, você acorda e aí depois você vai lá e acorda ele. Mas não é de vez em quando, é todos os dias de manhã você vai lá e acorda ele. Você faz, sei lá, é um excesso. Então a gente tem cuidado e tem um excesso. Você faz, todo dia você faz X coisa pra ele mesmo que você esteja cansada. Tem uma ótima. Gente, parente é bom, né?
Parente é tão bom, dá uns exemplos ótimos. Então, tem uma parente minha que eu amo ela de paixão, só que às vezes ela faz esse movimento, né? Então, por exemplo, ela tem um cuidado tão excessivo com o marido que eu juro, gente, eu juro por Deus, o marido dela não sabe nem onde estão as panelas de casa. Então, não que isso seja errado, tá? É mesmo porque a época que ela veio, né, ela é mais velha, tal, tem mais de 60, era comum ser instigado isso, você ser a mãe do seu companheiro. Então, o fato é que meu tio não sabe nem onde estão as panelas. Isso mostra o quê? Um excesso de cuidado. Então, vamos lá, tem isso. Você tá dando cuidado excessivo pro seu companheiro? Segunda dica, dá rala. Acontece uma coisa e você vai lá e dá um rala. Tipo assim, você não conversa de igual, você não procura saber. É assim, a pessoa chega. Bonito, hein? Tava com os amigos até agora? Não, é muito bonito isso, porque se você tá achando que isso é o máximo, deixa eu te contar, isso não é o máximo não. Então, oi Erika, então vai dando muito rala, como se fosse uma mãe. Vocês estão identificando alguma coisa aí? Vocês já vão me contando, tá? Então dá rala como se fosse mãe, chama atenção às vezes na frente dos colegas, dos coleguinhas, entendeu? A pegada é bem essa. Tipo assim, fica chamando a atenção do companheiro na frente dos outros, fica puxando a orelha mesmo, sabe? Então isso também é uma atitude que geralmente são pessoas que se acham o quê? Mãe do companheiro, não é? Terceira característica, resolve os problemas do outro. Então, peraí, Renata, eu não posso fazer isso? Não é que você não pode, a gente depois vai dar as dicas, tá? E aí vai ficar isso que vai ficar mais claro. Mas é assim, eu não espero fulano resolver o problema, eu vou lá e faço por ele. E o movimento de eu sempre fazer por ele, que mensagem vocês acham que você acaba enviando para o seu companheiro? A mensagem de que ele não consegue fazer por ele. Então, assim, por exemplo, não, deixa que eu lave essa louça porque você não sabe lavar mesmo, não. Não, deixa que eu faço isso porque você não sabe fazer. Tá entendendo? Então a gente já falou 3 dicas até agora, 3 características de mulheres que se colocam como mães do companheiro. E olha, também pode ser homens que se colocam como pais da companheira, tá? Dá o mesmo efeito. Primeira característica, um cuidado excessivo, um excesso de cuidado. Segunda característica, frequentemente dá muito rala. Fica lá chamando atenção, às vezes até na frente dos amigos dele. Terceira característica, busca resolver sempre o problema dele, como se ele fosse incapaz de resolver ou solucionar por si, né? Não, eu tenho que pensar. Sabe aquela frase, essa daqui vai matar metade da galera. Sabe aquela frase, ele não vive sem mim? Então, adivinha, coração, quem fala essa frase? Pega aí na memória, puxa, quem fala essa frase? É uma mãe. Então, é um movimento de você se colocar como mãe. Mas tem mais, espera lá, por isso que coloquei ainda outros 2 exemplos. Outro exemplo, apelido de neném. A gente se me mata, eu devo confessar. Nossa, eu tenho uma amiga, super amiga, amo ela. Mas aí ela chama o marido, chamava, né, o namorado de neném. Ô neném, o guti-guti, uti Maria, sabe isso? Então, coração, quando você faz isso, eu sei que Renata, mas calma, isso representa um amor, isso representa um carinho. Mas não tem outro tipo de carinho que não seja chamando assim, vem cá pra sua mamãe. Gente, pelo amor de Deus. Não, esse é o fim. Vem cá pra sua mamãe, o papai tá te esperando. Não, gente, chega a me dar uma ânsia. Não é em vocês, não? Gente, porque assim, tá entendendo? É como se você se colocasse mesmo naquele papel. Não tem problema de você ter apelidos carinhosos. Mas por que escolher neném? Por que escolher vem cá pra mamãe, vem cá pro papai? Por que esse tipo de apelido? Nunca te deu uma luz assim que talvez não seja lá tão apropriado? Porque assim, cada papel é um. Então fica assim a dica pra vocês, que às vezes vocês convivem com pessoas assim, né? Gente, essa minha super amiga que chamava o marido de neném, eu falei assim, olha amiga, eu adoro o amor de vocês, acho lindo, acho maravilhoso, mas assim, não vai rolar você ficar chamando de neném. É impossível. Dentro de mim vem uma crítica gritante da psicóloga que fica, caramba, alerta vermelho, esse negócio aí não tá muito legal. Então aí eu acabei explicando pra ela por quê, né? Porque quando você chama esses apelidos, acaba que você instiga muito, gente, sem perceber, ali uma relação entre pai ou mãe e filho, né? E a relação conjugal não deve ser um é pai ou mãe, o outro é filho.
Se é assim, naturalmente não é um relacionamento saudável, concorda comigo? Pior, né, gente? Tem cada um. Se vocês lembrarem de alguns apelidos aí, conta pra mim. Um outro problema que eu vejo é, às vezes a pessoa responde pelo outro. Fizeram uma pergunta pro marido. Aí a mulher vai lá e já começa a responder. Não, ele acha. Não, ele pensa. Não, ele sente. Já viram isso? De pessoas que às vezes cortam o companheiro. E tem muito frequente ao contrário, tá? Que o homem também corta a mulher, né? A mulher, ela vai abrir a boca. Não. Não, ela pensa não sei o que lá, não sei o que lá. Então, a última característica que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que às vezes responde muito pelo outro. Entra na frente e acaba respondendo pelo outro. Então, vamos dar uma recapitulada de quais são as dicas que talvez você esteja se colocando como mãe do seu companheiro. Vamos lá. Primeira dica, um cuidado excessivo, mas é excessivo mesmo, de você às vezes parar o que você está fazendo para atender uma necessidade dele frequentemente, de você às vezes ir e acordá-lo para ele não perder a hora, de fazer essas coisas de mãe, sabe? Segunda dica, dá rala, ou seja, critica, fica chamando atenção, às vezes até na frente dos amigos, da família. Então, essa é uma característica também de pessoas que se colocam como mães, né, dos seus companheiros. Terceira dica, resolve todos os problemas dele. Então, acredita internamente que ele não é capaz de resolver os problemas, então se intromete, se põe à frente para resolver os problemas dele. A Elaine tá falando assim, conheço muitos casais assim, odeio se qualquer um responde no meu lugar. Elaine, você falou um ponto-chave aqui. A gente tem que prestar atenção exatamente nisso, e aí daqui a pouco eu vou terminar, tá, gente? Mas a gente tem que prestar atenção nisso. Olha, se eu não gosto que fizessem comigo, dá uma dica pra gente que talvez não seja adequado fazer com outro. Eu sei que a mulher que se coloca como mãe desse companheiro, muito provavelmente aprendeu isso, acha que isso é uma demonstração de carinho, mas de verdade isso tem um monte de problemas e a gente vai falar sobre eles. Tem mais um comentário aqui. Já vou ler esse comentário, Vitória, um minutinho. Outra dica para vocês que talvez estão se colocando como mães do companheiro e nem estão percebendo. Esses apelidos de neném, né? Que diminuem, que fazem... Chega a ridicularizar o outro sem perceber. O nenenzinho, oi, tia Maria. E a última dica responde pelo outro, que é que a Elaine falou que ela odeia, né? Que passa na frente e acaba respondendo pelo outro, falando pelo outro, o que o outro sente, o que o outro pensa, como se o outro não fosse capaz de dizer, né? Então, esses são vários dos problemas que são pistas pra gente, que às vezes você ou alguém muito próximo a você age ali como uma mãe do companheiro. Ou você tem, às vezes, um pai em vez de ter um companheiro, não é? E seria ótimo, né, gente? Deve ser uma coisa incrível, né? Dormir com o pai. Péssimo, né? Vamos lá. Vitória disse assim, existem mães que têm uns ciúmes absurdos dos seus filhos. E tem muita esposa ou namorada que que fala você só vai em tal lugar se eu deixar, e por ciúmes. Vitória, que legal sua contribuição. Realmente, isso também é uma dica, né? O excesso de ciúmes é um excesso ali de apego. Tinha esquecido de acrescentar essa, mas obrigada, Vitória. Foi bem pertinente. Que é um excesso mesmo de ciúmes, de querer aquela pessoa para você, uma posse, né? Uma possessão. Não, você só vai naquele lugar se eu deixar, se eu não deixar. Gente, a gente tá falando de dois adultos, que se eu deixar de deixar, você não gosta que façam isso com você, por que você vai ficar fazendo isso com os outros? Eu não falo de relacionamento saudável, não falo pra vocês o quanto é importante, assim, vocês terem a autonomia de vocês. A mesma coisa com o companheiro. Eu não falo pra vocês, não, vamos lá, tem autonomia. E ele, não, ele tem que comer na sua mão. É isso que eu falo, gente? Não, o outro não tem que comer na sua mão. O outro também merece autonomia também, poder de decisão. A Lídia disse uma coisa, já no meu caso foi ao contrário, ele já era mimado pela mãe e resolvi voltar porque tinha tudo lá. Lidiane, é muito comum, você provavelmente casou com um filhinho de papai, né? Desculpa, um filhinho da mamãe, né? Que casa com quem geralmente?
Casa com uma mulher que tem essa pegada, tem esse lado muito protetor. Não sei se é o seu caso, Lidiane, mas só que geralmente é. E aí quando você não supra essa necessidade, aí ele vai correndo pra mãe. Mas eu vou contar, não dá pra você virar uma segunda mãe do seu marido. Tem um monte de problema. Ok? Então vamos mais um pouquinho. Olá, Éder, seja bem-vindo. Beatriz também que entrou agora, Miriam, sejam todos bem-vindos. Então assim, como é que fica a relação? Vamos pensar. Você se coloca como a mãe do seu companheiro, coloca às vezes um limite excessivo, um excesso também de cuidado, tá ali, trata ele como se ele fosse um goody-goody. Aí eu pergunto pra vocês, como é que vocês acreditam que vai estar esse relacionamento? Primeiríssima coisa que vai lá pro buraco, libido. Como você vai ter libido com alguém que você trata como se fosse um neném? Me conta, como é que você tem libido com isso? Como é que você tem libido em ir pra cama com alguém que você trata como se fosse seu filho? Não dá, não por um acaso, essas mulheres queixam muito de baixo libido. Porque elas não se veem como mulheres daquele homem, né? Elas se veem como mães daquele homem. Então é natural que então essa conta aqui não tá fechando, né? Se você se trata, se coloca como mãe, você não vai ter libido mesmo. Você vai sempre olhar para aquela pessoa como se ela fosse menos, como se ela fosse uma criança. E aí, gente, o libido vem muito da admiração. O tesão vem disso, né? De eu admirar, de eu querer aquela pessoa, né? Desejar aquela pessoa. Você vai desejar uma criança? Um ser que você frequentemente acha que é incapaz? Então, geralmente, não. Letine falou algumas coisas, eu não peguei tudo. Boa noite. E mimado pela mãe tem medo de sair de casa. E bem, super protegido pela mãe. Então, Leti, vou te chamar de Leti. Eu acho que é Letícia, né? Então, quando o homem já vem com isso de ser super mimado, ele acaba exigindo que a mulher se coloque, né? Se coloque como alguém super protetor, alguém que vai suprir as carências dela. E aí é como se fosse a tampa e a panela. Uma necessidade fecha com outra necessidade. Só que isso traz consequências não tão positivas. Então, a primeira consequência é baixo libido. E com certeza vai ter baixo libido. E, gente, eu tenho, assim, vários livros, vocês podem, vários livros sobre relacionamento, ou melhor, qualquer livro sobre relacionamento vai falar sobre isso, que o sexo é muito importante na relação. Ele é um dos pilares essencial para aquela relação. Na verdade, o sexo é o que diferencia um super amigo de um marido. Porque a única diferença é que tem relação sexual, né? Então, o sexo ele é muito importante, é um momento de encontro dos dois. E se você trata aquele como uma criança, o libido vai por água abaixo. Outra causa de você, outro problema, né? Como é que fica a relação de você tratar o seu marido como uma criança é que as mentiras aumentam. Porque, acompanha comigo o raciocínio. Você é um ser que pode ser muito protetor, mas ao mesmo tempo muito punitivo, né? Que dá rala, chama atenção e tal. É natural que essa pessoa que tá com você acaba, assim, buscando evitar conflitos. E como é que evita conflitos, muitas vezes? Mentindo. Ou às vezes as pessoas falam, eu omiti. Pra mim, omitir e mentir é a mesma coisa, né? Então, a pessoa passa a mentir frequentemente. Uma outra questão é que começa um distanciamento emocional do casal. Eu não posso contar com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela se coloca como uma mãe. Eu não posso contar como um homem, eu não posso contar como uma mulher, porque ele se comporta como pai. E aí eu vou me distanciando, porque qual que é o maior medo de uma criança, né? O maior medo de uma criança é ter crítica. E se eu falo que eu penso assim, um assado, vai que ela me critica. Aí tem as mentiras, libido baixo, o relacionamento vai se distanciar. E, será que eu deixo pro final essa frase? Não, já vou falar, porque aí vocês já sacodem tudo. E aí vocês já repensam aí. Deixa eu contar pra vocês. Vem cá, chega perto que eu preciso contar essa informação pra vocês. Um homem que tem uma mulher em casa procura uma mulher fora de casa.
Vamos lá? Acho que eu falei meio errado. Mas deu pra vocês entenderem, né? Um homem que tem uma mãe dentro de casa busca uma mulher fora de casa. Um homem que tem uma criança dentro de casa busca uma mulher fora de casa. Eita, Renata, isso bateu lá no fundo da alma. Mas, gente, se você trata seu companheiro como uma criança, ou se você se coloca como uma criança, a chance é que a necessidade de homem ou a necessidade de mulher ainda fica ali, né, em aberto. Então, isso dá mais do que uma porta aberta para a pessoa ir procurar o quê? Um companheiro ou uma companheira fora desse relacionamento. Faz sentido para vocês? Faz sentido que ele vai começar a procurar fora, porque, ou ela, né? Pode ser os dois, tá, gente? Porque não tem uma mulher, tem uma mãe ou tem uma criança em casa. Tá fazendo sentido? A Erika fez uma pergunta. Quando é ao contrário, o meu ex não aceitava nenhum tipo de cuidado, falava que sabia se cuidar, quando viesse a precisar tinha como pagar. Então, Érica, o que acontece? A gente sempre vai falar que o equilíbrio é o importante. Eu não quero dizer que não é pra você cuidar, não é pra você ter, né? É assim, aquele cuidado com o relacionamento. O que não dá é pra você ter um cuidado tão excessivo que chega a abafar o outro, que chega a o que a gente chama aqui na psicologia de desqualificar o outro, de colocar o outro como incapaz. Isso não dá. Agora, eu não sei se era namorado, seu ex-namorado, ele com certeza tinha uma dificuldade de receber carinho, né? De se abrir. Aí é um outro extremo, tá percebendo? Um excesso de cuidado, um excesso de estar junto, de fazer com um outro extremo de não chega perto, não fala comigo, eu me viro sozinho, eu não preciso de você. Nenhum extremo, gente, é positivo. Os extremos, eles vão sim afastar as pessoas. O ideal é você achar ali o meio termo. E a minha intenção hoje é que vocês consigam perceber o quanto tá no extremo de super proteção, super ali, né? Super mãe para aquele marido, para aquele namorado, o quanto isso pode ser negativo para a relação. E aí é tão negativo que, de fato, isso vai trazer consequência no relacionamento, né? Às vezes até uma traição. Pode ser uma consequência? Pode sim. E pode, inclusive, chegar ao término esse relacionamento. Porque eu não tenho uma identificação como companheira, né? Eu tô ali com uma outra mãe, então aí o relacionamento não vinga, não vai pra cima. Ju, oi Ju! Como perceber quando estamos tratando o outro como crianças? Miriam, você pode pegar os primeiros tópicos que eu coloquei aqui na live, que é assim, você perceber um cuidado excessivo, dar rala demais naquele companheiro, às vezes está na frente dos amigos, resolver uma pessoa que você está sempre ali resolvendo todos os problemas dele, fica acordando ali ele para ele não perder a hora, sabe? Muitos apelidos de neném, né? Essas coisas, e você responde muito pelo outro. São algumas dicas, tá? Mas o que você vai perceber é assim, desqualificou o outro, colocou o outro como quem não sabe, como quem tem que ser orientado, como alguém que necessita de você. Então, se ele necessita de você, aí já é uma dica que você tá colocando você como mãe dele. Porque, gente, um adulto não necessita do outro, concorda comigo? Uma criança necessita, porque se ela não tiver o outro ali, ela pode inclusive morrer. Então, isso, vão dando dicas, Miriam. Eu trouxe alguns exemplos, algumas coisas, mas podem ter outras, tá? Pode ter outras coisas no convívio que você vai percebendo. Ixi, caramba, aqui eu me excedi. Bom, vamos para as dicas que eu sei que vocês adoram. Vou só mais aqui para a Miriam e a gente vai para as dicas, tá? Gosto muito quando vocês mandam mensagens. Meu marido tem muita dificuldade de receber carinho, no máximo poucos beijos e um abraço no dia a dia. Isso é frustrante para você. Miriam, é o que eu tava falando dos extremos, né? Então aí ele tá no outro extremo, que não quer ser cuidado, não quer, né, que você o acalente de maneira nenhuma. É um extremo que também é prejudicial, também é negativo. O extremo que eu tô trazendo mais hoje é o do excesso do cuidado, do sufocamento ali, né? De se colocar como essencial para aquela pessoa.
Mas esse daqui a Erika disse assim: fazer um combinado no começo do relacionamento ajuda com isso. O que cada um vai fazer ou o que cada um espera do relacionamento. Erika, ajuda sim, viu? Com certeza ajuda. E eu costumo dizer assim que um relacionamento são contratos que são feitos frequentemente, né? No início é importante a gente ter, né, ali, quebrar um pouquinho expectativas. Mas é importante ao longo do relacionamento também a gente percebendo isso. Boa noite! Vamos para as dicas? Primeiríssima dica para você parar é abandonar esse papel de mãe do companheiro de uma vez por todas. Primeira dica: quer ajudar? Ajude ele a encontrar a resposta. O que acontece? Às vezes, a própria pessoa tem uma personalidade de querer muito ajudar os outros, de querer estar muito ali, especialmente companheiro, né? Quer dar todas as respostas, quer fazer por ele, quer não sei o que lá. Deixa eu te contar, se você quer ajudar de verdade alguém e seu companheiro, vai uma dica de ouro para vocês. Você não tem que dar resposta para essa pessoa. Toda vez que você coloca, que você dá a resposta para a pessoa, você está contando entre linhas que ela não é capaz de fazê-lo sozinha. Então, em vez de, vou dar um exemplo, o seu companheiro está em dúvida se sai do emprego. Em vez de você virar e falar assim: olha, acho que você deve sair desse emprego. Você deve sair desse emprego, sim, já deu, sai desse emprego. Porque, gente, emprego e profissão é uma coisa que diz respeito a ele, não diz respeito necessariamente a você, não. Porque é ele que acorda todos os dias e vai lá trabalhar naquilo. Então, acredito que você não tenha muito o direito de chegar e falar sim ou não, você deve ou não deve sair desse emprego. Então, como é que seria uma maneira assertiva, uma maneira saudável e não mãe de falar sobre o emprego, se ele sai ou não do emprego? Olha, eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas antes, o que você anda pensando sobre isso? Antes eu queria saber o que você pensa. Você acha que convém sair? Você acha que não convém sair? E aí você ajuda a pessoa a obter respostas, entendeu? Então, a primeiríssima dica é assim: se você quiser ajudar realmente uma pessoa, ajude ela a encontrar as respostas dela. Para com essa mania de ficar dando resposta para tudo. Você não tem a resposta para aquela pessoa. Você pode ajudá-la a encontrar uma resposta adequada, né? E aí você pode ajudar muito quando você faz isso. Segunda dica. Segunda dica. Quando eu dou uma parada, vocês já até sabem, né? Aquela dica chacoalho. Vamos para a dica chacoalho. Segunda dica. Repete comigo. Adoro que vocês repitam. Repete comigo. Ele é adulto. Ele é adulto. Olha para essa pessoa que está com você e reconhece que é uma pessoa adulta. O que significa? Significa dizer que ele consegue desenvolver muitas coisas e que você pode sim fazer algumas coisas por ele, mas não porque ele precise e nem porque você tem que fazer, mas porque você quer fazer. Olha lá eu cortando os joguinhos aí paralelos, hein? Todos. Então, repete para você, ele é adulto e é capaz de fazer por ele. Então, vamos supor, uma coisa que eu já vi. Eu sempre vou acordá-lo de manhã, para ele não perder a hora. Não, colega. Quem acorda é o despertador. Não, Renata, mas tadinho, vai que ele perde a hora. Tadinho de quê, gente? Uma vida adulta é o quê? Você não foi, você tem consequências. Então, olha para ele como uma pessoa adulta, capaz. Isso vai facilitar demais a sua vida, demais. De nada, pela atenção, de nada. Que bom, seja sempre bem-vinda, Érica. Terceira dica, companheirismo. Vocês sabem o que é você ser companheira? Eu sei que às vezes a gente usa tanto essa palavra, né? E às vezes parece que todo mundo sabe, talvez não saibam. Então, vem comigo que eu vou explicar um pouquinho sobre o que é ser companheira. Terceira dica é seja companheira dele. Companheiro, gente, é compartilhar. Compartilhar ideias, compartilhar sonhos, compartilhar medos, compartilhar angústias, compartilhar o que tem de bom e aquilo que tem de ruim. Isso é companheirismo, é compartilhar. Quando você faz qualquer coisa que não seja o compartilhamento, você está de alguma maneira não sendo companheira. Então vamos supor, ele está com medo, esteja ali disponível para ouvir aquele medo. O camarada chegou de madrugada, eu sei, eu vou falar isso, eu sei que nem sempre é possível.
Mas quando você estiver equilibrado, isso vai ser possível sim. Camarada chegou tarde em casa. Geralmente você fica puta da vida e fica falando, dando rala. Ou o mais adequado seria assim: olha, fulano, eu tô vendo que dia tal, você chegou tarde em casa. Tem alguma coisa acontecendo com você ou com o nosso relacionamento que você queira me contar? Percebe que, em vez de eu ficar olhando para aquele fato exclusivo, eu começo a olhar um pouco mais amplo e a solução acaba vindo. Nagila, já vou ler o seu, tá? E vamos para a última dica. A última dica a última dica é: diminuir o outro não é bom. Gente, muito cuidado. Da mesma maneira que você não gosta, que ninguém limita a sua vida, que ninguém fica te diminuindo, te manipulando, falando que o que você faz é errado, é certo, ou a sua roupa tá certa ou tá errada, ou você tem que comer não sei o que lá, ou X. Da mesma maneira que você não gosta, não faça isso com seu companheiro. Quando você faz isso, a chance é que você está alimentando algo pouco saudável. Então, começa a qualificar mais o outro, olhar para ele como um ser humano capaz, como um ser humano pensante e adulto. Quando você faz isso, você, em vez de ficar diminuindo o outro, você ajuda o outro a tá bem, né? E ajuda também o relacionamento a crescer, a florir. Então, a minha última dica é o seguinte: olha, cuidado, muitíssimo cuidado quando você estiver ali pisando na bola no sentido de colocar o outro para baixo. Você não gosta que faz com você? Não faz isso com o outro. Gente, essas são as dicas. Eu vou voltar para ler a pergunta, acho que foi uma pergunta, né? Essas são as dicas. Eu sei que talvez ainda ficou um gostinho de quero mais. Meu Deus, será que eu sou mãe dele? Como é que eu faço isso? Mas o mais importante nessa live, que eu queria muito passar para vocês, é que vocês tivessem a consciência de às vezes estar nesse movimento de se colocar como uma mãe e menos como uma companheira. E de alertá-las o seguinte, que mãe ele já tem, você não tem que ser mãe dele. O que ele precisa é de uma mulher do lado, de uma mulher que esteja ali, que esteja acompanhando, que esteja sim achando ruim, falando que acha ruim, mas que também esteja compartilhando coisa boa, fazendo umas coisas gostosas também, mas que faça num equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, entendeu? Que vocês possam encontrar de verdade o equilíbrio na relação. E essas são umas dicas para abrir um pouquinho a mente de vocês. Olá, Flávia. Deixa eu ver aqui. A Magila disse assim: oi, Flor, depois falo de relacionamento à distância. Ah, eu fiz um vídeo, vai sair no YouTube. Só que assim, gente, eu faço muito vídeo. E às vezes eu faço vídeo que já tem vídeo pronto pra... Acho que para fevereiro, acho que se eu não me engano, até fevereiro já tem vídeo pronto. Então, eu sei que até lá vai ter vídeo sobre relacionamento à distância. Fiz 2 vídeos exclusivos sobre isso. Então, vai acompanhando lá no YouTube aqui que eu vou falar sobre isso sim. Os ciúmes, a insegurança. Seu esposo passa meses fora, acabamos brigando muito por parte dele. Magila, às vezes Nagila, né? Nagila, às vezes é assim mesmo, porque a distância às vezes traz aquele nosso pior lado, que seria às vezes a insegurança, né? O ideal aqui, só para você não ficar sem resposta, seria assim, vocês conseguirem resolver os problemas quanto antes. Quando tiver um problema, em vez de deixar para outro dia para resolver, resolve logo. Porque um relacionamento à distância, ele vai desgastando quando tem os problemas, mais ainda do que um relacionamento próximo, né? Então, procura resolver sempre os problemas, as diferenças, questiona ele, né? O que ele tem tanto medo, o que tá tirando o sono dele e faz o seu contraponto. Olha, eu tenho insegurança de você sair com fulano de tal, ou de você sair de casa. Olha, mas você viaja muito. Sair é necessário. Como você sai, eu preciso sair também. E aí você vai contrabalanceando, tá? Mais uma pergunta. Depois fala sobre relacionamento abusivo, um narcisista. Então, para a próxima live. Érica, posso falar sim. Tem vídeos sobre manipuladores que são exatamente esse mesmo, né? Esse mesmo tópico. E aí você pode ir lá no YouTube procurar. O YouTube Renata Tanus, lá tem, tá? Depois relacionamento à distância, falo sim, gente. Pode deixar que eu falo.
Como ser mais segura? Nada, querida. Como ser mais segura, eu acho que isso é um tema para uma live inteira, hein? Posso selecionar isso daí pra gente ir conversando. Gente, deixa eu contar um pouquinho pra vocês. Essa foi a nossa live de hoje, pra vocês abrirem a cabeça de vocês, pararem de ser mãe, começar a ser mais companheira, né, do seu companheiro, fazer jus a esse cargo, né, de companheira e ver os efeitos positivos que isso traz. E só traz efeito positivo, tanto para você quanto para as outras pessoas, tá? Para as pessoas que estão em volta. Mas se eu fosse falar uma palavra-chave, assim, que resume essa live, seria assim: olhe para o outro como um ser adulto e capaz. Uma única palavra, né? Deu uma frase inteira. Como ser adulto e capaz. Isso é extremamente importante, tá? Quem não assistiu a live desde o começo, volta, compartilha com as amigas. Gente, estamos quase chegando na nossa meta de 10 mil inscritos, mas está muito quase. Eu preciso da ajuda de vocês. Compartilha o Instagram aqui pra gente chegar aos nossos 10 mil inscritos, tá? Betânia, chegou não, chegou na sua hora. Eu sei que você tem uma neném linda, então tá tranquilo. Volta aqui, vê a live aqui. Ficou bem legal essa live. Um abração, gente. Obrigada, Érica, Carolina, Cris. Obrigada por vocês estarem aqui. Vou anotar os pedidos de vocês e aí eu vou fazendo lives, tá bom? Um beijão pra vocês, uma ótima noite. Ah, obrigada, Vitória. Obrigada, Carolina. Um beijo pra vocês e boa noite.